Imagine estar preso entre a maior potência industrial do mundo e o exército mais implacável do planeta. Bem, esse era o dilema de Dom João quando ele resolveu fugir para o Brasil. E a fuga da família real impactou muito nosso país. E eu vou te contar tudo sobre esse evento. Bem, para entender o contexto em que se deu a fuga da família real, é importante entender primeiro o que estava acontecendo na Europa. Bem, a Europa vivia a era napoleônica. O Napoleão estava dominando tudo. Só que faltava um país para ele dominar, que era a Inglaterra. Ele sabia que não ia conseguir vencer a Inglaterra militarmente, por causa da marinha inglesa, que era imbatível. E a Inglaterra era uma ilha, então o único jeito dele dominá-la seria uma batalha naval. Então ele tem a ideia de falir a Inglaterra para conseguir enfraquecê-la e fazer com que ela se submetesse aos seus domínios, como os outros países da Europa. E ele decreta o bloqueio continental. Nenhum país da Europa poderia comercializar com a Inglaterra. E ele se comprometeu, dizendo que a França iria abastecer o mercado europeu. E Portugal ficou dividido, porque se ele aderisse ao bloqueio, ele estaria desrespeitando a Inglaterra. E Portugal era dependente economicamente da Inglaterra. E se ele não aderisse ao bloqueio, estaria desrespeitando nada mais, nada menos do que Napoleão Bonaparte. Ou seja, Portugal seria invadido por Napoleão. E Napoleão faria o que ele fazia com os outros países, destituiria Dom João VI do trono. Dom João VI ele era o príncipe regente de Portugal, porque a mãe dele, Dona Maria I, foi afastada por insanidade. Então ele foi colocado no lugar. E ele não era a pessoa mais decidida do mundo. Ele, na verdade, era bastante indeciso. Quando ele podia, ele colocava as decisões importantes na mão dos ministros. E, de repente, a maior decisão que ele tinha que tomar, e ele tinha que tomar essa decisão sozinho. Ele tinha que decidir, ou eu vou aderir ao bloqueio ou não. E o que ele faz? Ele faz uma adesão fake ao bloqueio. Ele diz para o Napoleão que vai aderir, mas na verdade ele não adere. Em 1807, ele se reúne com a Inglaterra na chamada Convenção Secreta. Para vocês terem noção de como era secreta, a Inglaterra fez questão de que Napoleão soubesse do conteúdo dessa convenção. Basicamente, a Inglaterra se comprometia a tirar a família real em segurança de Portugal e levaria ela para o Brasil, em troca da ocupação da Ilha da Madeira, da abertura dos portos brasileiros para a Inglaterra e de outras medidas econômicas. Então, o Napoleão não vai gostar nada disso. Tanto que é interessante porque nas memórias do Napoleão, ele escreveu que o Dom João VI foi o único que conseguiu enganá-lo, por causa disso, dele ter dito que iria aderir ao bloqueio e na verdade não ter aderido. E Dom João também não era a pessoa mais inteligente, então é interessante porque ele conseguiu enganar justamente o Napoleão. Quando Napoleão descobriu que tinha sido enganado, ele fez um acordo com o rei da Espanha, Fernando VII, que era irmão da Carlota Joaquim, esposa do Dom João VI. Fernando VII tinha uma tarefa bem simples: deixaria as tropas napoleônicas passarem sem nenhuma resistência pela Espanha para chegar até Portugal para invadir o país. O que acontece? O Dom João VI tentou enganar Napoleão e Fernando VII teve a brilhante ideia também de tentar enganar o Napoleão. Ele não avisou as tropas espanholas sobre o acordo. Então, quando as tropas napoleônicas foram passar pela Espanha, não foi algo muito simples assim de passar. Aí elas já chegaram lá em Portugal, tendo que lutar na Espanha. E alguns observadores da época contam que quando as tropas francesas chegaram em Portugal, elas conseguiam ver os navios que já estavam partindo com a corte portuguesa. E o Napoleão não vai gostar dessa tentativa de adesão que o
ele não vai gostar dessa atitude do Fernando VII. E o que é que ele vai fazer? Ele simplesmente tira o Fernando VII do trono e coloca o irmão dele no lugar, o José Bonaparte. Quando eles estavam fugindo, tem um fato interessante da fuga. Tem um fato interessante de quando eles estavam fugindo. A Dona Maria I, mãe de Dom João, ela ficou gritando para o cocheiro: devagar, devagar, senão vai achar que estamos fugindo, sendo que eles realmente estavam. E quando ele chegou no Brasil, também tem outra curiosidade quando eles chegam. Eles vão passar por diversas tribulações para conseguir chegar no país. Eles chegam primeiro a Salvador e depois é que eles vão para o Rio de Janeiro. E durante a viagem teve um surto de piolho e as mulheres tiveram que raspar os cabelos. E é legal porque quando eles chegaram no Brasil, as mulheres brasileiras acharam que aquilo era uma moda na Europa, um novo estilo. E começaram a raspar os cabelos também, para tentar imitar esse estilo europeu. E outra coisa, os portugueses não vão gostar nada dessa fuga do Dom João, porque imagina, você acorda e descobre que os seus governantes fugiram e seu país está prestes a ser invadido por nada mais, nada menos que o exército de Napoleão Bonaparte. E não é ver esse sentimento que nós temos hoje de que todo o poder emana do povo. Portugal era uma monarquia assim, absolutista, eles achavam que o poder dependia do governante. Então não vão gostar nada disso. E o Dom João VI ainda vai conseguir desagradar os brasileiros também. Porque quando eles finalmente desembarcam no Rio de Janeiro, as melhores casas vão ser confiscadas em nome da coroa. E era muito interessante, porque eles escreviam PR nos prédios, que é príncipe regente. O que é que os brasileiros entendiam? Eles interpretavam como ponha-se na rua e prédio roubado. E os comerciantes brasileiros, eles também vão guardar os melhores produtos para os europeus. Então, vão sobrar para os brasileiros produtos mais caros. Então, a elite brasileira estava descontente com a chegada da família real, por causa desse confisco das melhores propriedades, e o povão também estava insatisfeito com a chegada da família real. E algumas medidas vão ser tomadas. Em 1808, ocorre a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Quem era amiga de Portugal naquele momento? O único país que não estava se submetendo ao Napoleão Bonaparte. A Inglaterra, então. A abertura dos portos brasileiros para a Inglaterra. Percebam, aí já começa a quebrar o pacto colonial. O que era pacto colonial? Era um conjunto de regras que definiam o que era colônia e o que era metrópole. E uma das regras básicas do pacto colonial era que a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Era o chamado exclusivo metropolitano. A partir do momento que os portos brasileiros eles se abrem a outras nações que não sejam Portugal, você quebra esse princípio básico de definição da colônia. E depois, em 1810, vão ser criados os tratados de navegação, aliança, comércio e amizade. Vão ser definidas algumas tarifas alfandegárias. Os produtos portugueses que entrassem no Brasil entrariam com uma taxa de 16%. Os produtos ingleses que entrariam com uma taxa de 15%. Percebam, a taxa para a Inglaterra é menor do que a própria taxa dos portugueses. E as outras nações pagariam uma taxa de 24%. E vão ser decretadas outras coisas, por exemplo, a Inglaterra era protestante, o Brasil era católico. Foi permitida a liberdade religiosa para os ingleses no Brasil, porque assim, qualquer pessoa que professasse outra religião era considerado um crime, mas foi liberado para os ingleses. Inclusive, uma coisa interessante, quando o Dom João VI ele fez aquela adesão fake ao bloqueio para enganar Napoleão, ele chegou inclusive a prender cidadãos ingleses que residissem em Portugal, só para fazer o Napoleão acreditar mesmo que ele estava falando a verdade. Enfim, outras medidas que ele vai tomar quando chegar no Brasil vai ser a construção do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, a construção da Biblioteca Nacional,
construção de teatro municipal, vai ser criado o Banco do Brasil, vai ser criado também a Casa da Moeda, e vai ser trazida a missão artística francesa. Eles vão trazer pintores como... Eu tenho certeza que vocês já viram algum quadro dele, do Jean-Baptiste Debré, para poder pintar as coisas aqui do Brasil. E o Debré, ele vai sair pintando tudo que ele vê. Então tem quadros retratando a dura realidade da escravidão no Brasil, retratando o cotidiano das pessoas. E vai ocorrer com a chegada da família real um refinamento dos hábitos brasileiros. Eles vão começar a ver como os europeus se comportam e vão começar a imitar. Eles vão ver como é que os europeus se comportam e vão refinar os hábitos. Em 1815 já começam a dar indícios de que o Napoleão vai ser derrotado. E quando ele definitivamente é derrotado, os países se reúnem na Áustria para o Congresso de Viena. Basicamente, eles tinham que decidir o que fazer com a Europa pós-Napoleão. Porque, assim, ele desorganizou tudo. E uma das exigências, uma das cláusulas que foi decidido no Congresso de Viena é que nenhum país europeu poderia ter sua sede em uma colônia. Qual era o único país europeu que tinha a sua sede numa colônia, que toda a família real tinha se mudado para a colônia? Portugal. Então, o fato de Portugal permanecer no Brasil violava esse princípio do Congresso de Viena. Então, o que é que o Dom João ele vai fazer? Ele vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Percebam, quando a gente fala da independência do Brasil, o evento mais importante não foi o 7 de setembro. A gente comemora o 7 de setembro, mas não foi o momento mais importante. A partir do momento que o Dom João eleva o Brasil à categoria de Portugal e Algarves, percebam, o Brasil deixa de ser uma colônia. Ele agora é um Reino Unido. E com isso, a família real permanece no Brasil. Isso vai descontentar de novo brasileiros e portugueses. Por quê? Os portugueses queriam que a família real voltasse para o país deles, para Portugal. E os brasileiros estavam descontentes, porque os gastos eram excessivos, era muita cobrança de impostos para manter o luxo da família real. E o que isso vai ocasionar? Em 1817, ocorre a Revolução Pernambucana. É um evento antes da independência, o último movimento antes da independência do Brasil. Basicamente, ela lutava contra... A principal causa da Revolução Pernambucana eram os imensos gastos com a corte no Rio de Janeiro. Para vocês terem noção, Recife não tinha iluminação pública, mas Recife pagava impostos pela iluminação pública do Rio de Janeiro. Era uma situação revoltante, assim. E diferente, por exemplo, da Conjuração Baiana e da Conjuração Mineira, eles vão passar da fase de conspiração. Vai ser decretado um governo provisório. E vão conviver duas revoluções na Revolução Pernambucana. Tem uma revolução de elite e uma revolução popular liderada por Frei Caneca. Vai haver uma violenta repressão. Muitos líderes vão ser condenados à morte. Inclusive, o Frei Caneca ele vai ser condenado à morte. Contudo, nenhum carrasco aceitou matá-lo. Vai ser reprimido esse movimento. Enquanto isso, em Portugal, em 1820, também vai ocorrer uma revolução, que é a Revolução Liberal do Porto, que de liberal não tinha nada. Basicamente, eles queriam recolonizar o Brasil. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser tratado como uma colônia. E vai ser exigido que seja elaborada uma Constituição para Portugal. Eles também exigiam que a família real voltasse para Portugal. O Dom João VI, ele decidiu que ia voltar. Mas o José Bonifácio foi claro com ele. Se você voltar para Portugal e não deixar nenhum representante aqui, considere o Brasil independente. Nós vamos iniciar um movimento de independência. E o Dom João VI, com medo de que isso ocorresse, de que isso realmente acontecesse, deixou o filho dele, Dom Pedro I, no Brasil. Quando ele voltou, antes de voltar para Portugal, ele teria dito: se for para perder o Brasil,
que seja para você. Se algum estrangeiro vier atrás das nossas terras, coloque a coroa brasileira sobre sua cabeça. E ele volta para Portugal e deixa o Dom Pedro I por aqui. Se vocês gostam de boas leituras, um livro muito bom sobre esse período joanino no Brasil é 1808, do Laurentino Gomes. Ele é jornalista, então ele conseguiu escrever de um modo bem divertido sobre todo esse período. Eu fiz um pequeno resumo, desse período joanino no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço por favor que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigada por terem assistido até aqui.